galera aqui do canal da Asus Brasil ROG, eu sou a Letícia Vex, eu conhecida aí na internet como Leticínios, e hoje estamos aqui com uma placa-mãe AMD de entrada maravilhosa. Quer conhecer mais? É só continuar aqui no vídeo. Dica Asus. Quer receber conteúdo sobre os melhores hardwares e periféricos direto na sua For You? Então segue a Asus no TikTok. Tem muito conteúdo para você curtir tudo sobre o universo gamer de PCs. Segue a gente lá! Galera, como eu falei pra vocês, hoje temos aqui uma placa TUF Gaming, a A620M Plus. Uma placa aí de entrada com preço bem interessante, várias features legais para você montar o seu PC gamer, então vamos esmiuçar ela e entender o que a gente tem aqui. Como o nome já diz, a gente tem aí o chipset A620 e para o socket do processador a gente vai ter aqui o AM5, comportando então processadores AMD como o Ryzen 7000. Então, realmente a gente já percebe que o perfil dessa placa, apesar dela ser de entrada, é realmente aí para um PC gamer, para você criar aqui com a TUF Gaming algo para durar. Se a gente vai um pouquinho mais pro lado, a gente tem aqui nossos sockets de memória RAM. Aqui a gente tem memória SAS DDR5, beleza? E eu acho interessante a gente ressaltar que aqui a gente vai ter os sockets com o QGIM, que é nada mais nada menos do que essa colocação facilitada, onde você só precisa colocar aqui, ó, a parte de baixo, tá? Apertar somente a parte de baixo e fazer a colocação das suas memórias RAM, sem precisar encaixar dos dois lados, digamos assim. Esse que é um ponto bem interessante pra mim dessa placa, porque, como eu falei, a gente tá falando de uma placa mais de entrada, mas que de qualquer forma a gente tem recursos da Asus, como o QGIM, como o QLED, enfim, Safe Slot para o PCI Express, várias coisas que a gente encontra em placas-mãe mais avançadas, mais high-end, digamos assim, mas que aqui também estão presentes. E como vocês podem ver, a gente tem 4 slots de memória RAM para até 128 GB de capacidade, funcionando em Dual Channel e velocidades de até 6.400. E não vamos esquecer também dos recursos Optman 2. Seguindo aqui na nossa exploração, mais aqui na parte central, a gente vai ter este lindo conector PCI Express. PCI Express geralmente é o conector que a gente vai usar para plugar uma placa de vídeo, por exemplo. Aqui a gente tem um PCI Express 4.0 x16 física e eletricamente, e que tem também aí o Safe Slot da Asus. O Safe Slot é uma tecnologia da Asus para você plugar a sua GPU e ter certeza que ela vai estar bem conectada na sua placa-mãe. E logo abaixo a gente tem mais 2 conectores PCI Express, só que dessa vez PCI Express 3.0 para você plugar algumas outras coisas, talvez uma interface de áudio, enfim. Ah, e aqui do lado dos PCI Express a gente tem aqui, ó, este quadradinho, que é uma feature que eu achei interessante a gente falar um pouquinho sobre nessa placa aqui, que é um codec de áudio 7.1. Então, se você tá montando um PC gamer, né, e você vai querer ter essa imersão da questão do áudio também, quando você for jogar para perceber de onde estão vindo os tiros, ter uma imersão num jogo AAA, ou só curtir uma musiquinha de um jogo indie, aqui a gente vai ter o 7.1 também. Agora vamos falar também do armazenamento, porque pra gente instalar jogo a gente precisa aí ter bastante espaço no HD, SSD, enfim. Temos 2 conectores M.2 aqui nessa placa, um deles aqui no meio entre os 2 PCI Express e outro logo acima do PCI Express 4.0. Ambos têm o tamanho 2280 e são fechados ali, ó, usando o QLED, que é aquele recurso que eu falei pra vocês que facilita super a montagem, porque você não precisa ficar usando um parafuso minúsculo para prender o M.2. Além disso, se você quiser mais armazenamento, a gente também vai ter 4 portas SATA aqui na parte de baixo para você plugar um HD, por exemplo. Por último, mas não menos importante, vamos aos conectores internos dessa placa para a gente ver tudo que a gente tem de opção de fan, RGB, USB, enfim, para a gente plugar aqui. Temos 3 conectores de fãs espalhados pela placa, um na parte de cima, um no meio e um na parte de baixo. Temos 4 conectores RGB, sendo que 3 deles são ARGB e um deles é RGB comum. São esses branquinhos bem fáceis de identificar nas bordas da placa. E para os USBs do painel frontal, lembrando que você precisa ver se o seu gabinete comporta esse tipo de conexão, a gente vai ter 2 conectores USB 3.2 de geração 1, um deles dando uma porta tipo C e o outro dando 2 portas tipo A, e também 2 conectores USB 2.0 dando 4 portas USB. Mas além disso, a gente também tem os conectores do painel traseiro.
Primeiro a gente tem um conector HDMI, seguido de 2 conectores DisplayPort, 2 portas USB 3.2 de primeira geração, 4 portas USB 2.0 tipo A, um conector PS2 para mouse e teclado, o conector de internet 2.5 gigabit e, por fim, os conectores de áudio. Aqui atrás é interessante que a gente também tem o botão BIOS Flashback para você conseguir entrar na sua BIOS aí de maneira facilitada se você tiver algum problema que você precisa acessar a BIOS rápido. E apesar dessa placa aqui ela não ter nenhum ponto de RGB na placa em si, como eu falei para vocês, a gente tem os conectores RGB e todos eles vão funcionar com o Aura Sync da ASUS. Se você não conhece o Aura Sync, eu recomendo que você entre, baixe aí o Armoury Crate. Lá a gente consegue fazer atualização de driver, consegue ajustar os USBs, consegue ajustar fãs, fazer, enfim, um monte de coisa que você consegue ajustar num único software, muito bacana para você controlar o seu setup ROG, ASUS, TUF, enfim. Mas, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Comenta o que você achou, se você ficou com alguma dúvida, enfim. E segue nós nas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!